Olá, meu nome é Sara e hoje, no primeiro Congresso Acadêmico de Medicina, eu trouxe um artigo para vocês sobre a Síndrome da Acardia Fetal em Gestação Gemelar Monozigótica. É um relato de caso de um feto acárdico com polo cefálico. Mas o que é um feto acárdico, né? Como o próprio nome sugere, é um feto que não possui o tecido cardíaco ou possui de forma rudimentar, ou seja, seria um feto hemicárdico. Essa condição ocorre principalmente em gestações gemelares monocoriônicas e diamnióticas, como a gente pode observar pela imagem, monocoriônica por ter só uma placenta, diamniótica por ter duas bolsas amnióticas. Ainda na imagem, a gente pode observar um feto que possui uma má formação e um feto sadio. Esse feto sadio é chamado de feto-bomba. Como funciona este feto-bomba? Bom, nessa síndrome, por meio de anastomoses artério-arteriais e veno-venosas, o gemelar acárdico recebe um sangue desoxigenado que é bombeado pelo coração deste feto-bomba e prejudica o desenvolvimento sadio do feto-bomba, né? Mas como que isso se dá? Bom, o mecanismo fisiopatológico da cardia fetal se chama sequência TRAP, que é a perfusão arterial reversa. O sangue que vem do feto-bomba chega ao outro gemelar e de forma desoxigenada. Como que isso se dá? Por meio de duas artérias umbilicais provenientes de anastomoses que se desenvolvem sobre a placenta, ou seja, uma irrigação completamente avessa ao que seria considerado normal. Infelizmente, os dados epidemiológicos, as descrições dos fatores de risco são muito parcas. O que a gente tem é que a idade mais avançada da mulher pode ser um fator de risco devido a mulheres por volta de 40 anos serem mais propensas a gestações gemelares. A incidência e prevalência é de 2,6% em gestações gemelares e uma a cada 11 mil em gestações em geral. Esses são os dados mais atuais que nós temos. Bom, nosso caso é de uma mulher de 28 anos, uma mulher jovem, que teve 8 gestações, dessas, uma cursou com parto vertical, 2 cesáreas, um natimorto e 4 abortos. Ela deu entrada com idade gestacional de 37 semanas e 6 dias. E observou-se que na gestação, que era gemelar, havia um decesso fetal, ou seja, um óbito fetal, de 17 semanas, né? Ou seja, um óbito fetal de 17 semanas. No segmento da gestação, a gestante apresentou uma ITU, mas que não cursou com leucocitúria. Durante a cesárea, observou-se, né, houve a extração de um recém-nascido vivo cefálico com apgaroito. Neste mesmo dia, realizou-se também uma salpingotripsia bilateral de forma eletiva. Porém, junto à placenta, foi retirada uma segunda bolsa amniótica, que trazia em seu interior um conteúdo amorfo. Bom, nesse momento, eu entro na história, nesse momento o caso chega até nós na patologia na UFMG. A placenta, ela se mostrava a olho nu, realmente, diamniótica, monocoriônica, e em B, olhando assim, a gente pensou que fosse um teratoma, mas em A, na setinha, vocês vão perceber que há membros inferiores. Eles estão justapostos, talvez seja um pouco difícil de ver, mas isso chamou nossa atenção. Bom, então talvez não se trate de um teratoma. Em B, nas duas setinhas, a gente consegue perceber que há uma formação rudimental intestinal e nessas três setinhas, um conteúdo cefalocraniano também rudimentar. Bom, vamos investigar melhor? Vamos. Na análise histológica, foi evidenciado 3 vasos encontrados em um dos cordões umbilicais. E, além do mais, a gente percebeu que havia os membros inferiores, uma massa amorfa, que, na verdade, eram órgãos internos. Então, na análise histológica, a gente encontrou orofaringe, tecido orofaríngeo, né? Tecido nervoso, tecido pulmonar,
encontramos glândulas, linfonodos, ou seja, não se tratava de um teratoma. Isso só nos mostra que a acardia ou hemicardia é um diagnóstico diferencial para teratoma placentário. É sempre importante a gente investigar. A classificação que a gente usa atualmente é a classificação de Napolitani e Schreiber, de 1960, uma classificação já antiga para o feto acárdico. Essa classificação versa sobre fetos acéfalos, amorfos, anceps e acórmicos. Bom, acompanha comigo na imagem que o feto acéfalo, que é representado, né, pela ausência da formação do polo cefálico e estruturas torácicas, porém a gente distingue membros inferiores. A gente consegue perceber lá em E essa formação, né? É o mais comum, cerca de 75% dos casos, né? Feto amorfo é o que a gente não consegue distinguir nada, as estruturas são indistinguíveis. Em H, a gente consegue perceber um feto amorfo, é cerca de 20% dos fetos acárdicos. O anceps, ele tem o corpo e as extremidades de formação correta, mas o crânio é deformado, a gente percebe ele em D, um feto anceps. E o feto acórmico, ele tem a formação cefálica, porém é muito próxima do cordão umbilical, como a gente pode observar, né? O nosso caso, ele era muito raro, por não se enquadrar em nenhuma das classificações de Napolitani. Então, a gente não pôde fazer essa padronização do nosso caso, né? O que só mostra que precisa de mais estudos na área. A ultrassonografia é o método utilizado para realizar o diagnóstico, porque detecta a sequência TRAP, ou seja, essa movimentação errônea, essa movimentação incorreta do fluxo sanguíneo, por meio do método de Doppler. E também evidencia claramente as más formações fetais, ou seja, né, uma formação cardíaca ou até mesmo a ausência de polo cefálico. É indicado que seja feita entre a 10ª e a 24ª semana. No presente caso, não há nenhum registro sob exame imaginológico. Em relação ao feto-bomba, o que se tem é que o prognóstico dele está intimamente relacionado a fatores como a presença ou ausência de complicações hemodinâmicas, que é justamente o que leva a toda a complicação gestacional, né? Bom, o tratamento do feto acárdico é realizado da seguinte forma. A gente visa maximizar as chances de sobrevivência do feto bomba. Então, como que a gente faz isso? A gente faz uma coagulação a laser guiada por ultrassom, como mostra a imagem, e ela é mais indicada no primeiro semestre por conta da eficácia, né? Quando o feto bomba já está mais desenvolvido, é muito mais provável de haver complicações. Bom, concluímos, portanto, que a cardia fetal é um fenômeno raro. Algo que é muito importante a gente frisar é o acompanhamento pré-natal de qualidade. Nesse nosso caso, não houve nenhum acompanhamento pré-natal. Digamos que, por sorte, realmente o tratamento que seria destinado a este caso é um tratamento de método conservador. Então, por puro acaso, a gestação correu bem. Mas a gente tem que sempre frisar a necessidade de acompanhamento pré-natal. O diagnóstico precoce, feito pelo ultrassom, é o melhor método, porque promove um melhor prognóstico para o feto bomba, né? E claro, no nosso caso, o diagnóstico foi feito no pós-parto, e em caso de dúvidas, a gente pode sempre enviar, né, para análise anatomopatológica, que é de suma importância para a gente não chamar feto de teratoma, né? Bom, esse caso para mim foi assim, muito importante, eu amei participar, amei descobrir, aprender, espero que tenha sido enriquecedor para vocês também. Agradeço aqui mais uma vez aos residentes da patologia, aos professores da patologia da UFMG, que foram maravilhosos, e eu só posso agradecer. Espero que tenham gostado, qualquer dúvidas podem chamar por e-mail, e é isso. Muito obrigada pela atenção.